Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre o estilo boho. Existem muitos estilos de decoração que a gente explora tanto na nossa casa, como no nosso evento, como no nosso dia a dia, ou até mesmo na forma que a gente vai se vestir. E o estilo boho é um estilo que tomou uma notoriedade. O estilo boho é um estilo que tomou uma simpatia, ganhou uma aceitação das pessoas de uns anos para cá. Antigamente, quando a gente queria traduzir uma decoração ou uma ambientação de uma forma mais rústica, a gente optava sempre por uma pegada de móveis mais pesados, uma coisa um pouco mais escura, utilizava materiais numa linha só de, às vezes, com coisas de indústria abandonadas, por exemplo, coisas de formas de tijolo, vasos de barro. Então, quando você falava em uma decoração rústica, a sua cabeça ia direto para uma coisa bem campestre, bem utilizando elementos rústicos mesmo, mais pesados, né? E com a entrada dessa moda, dessa nova moda que a gente chama de boho chique, veio um equilíbrio aí quando a gente fala do rústico, do boho chique, que ganhou realmente, ele virou o queridinho do momento por uns anos aí. E ainda continua tendo bastante simpatia das pessoas que querem decorar. Entra um pouco naquela história do se permitir, né? Quando você fala na pegada do estilo que o estilo boho traz, tem muito a ver com você se permitir usar elementos que você estava até doando, que você herdou, que você não tinha pensado em reciclar. Às vezes eram peças que, porque estarem num formato mais ultrapassado, né, na nossa cabeça, ou por terem uma cor diferente, uma pintura, uma textura que não estava nos lançamentos da moda do momento, você acabava não levando ele em conta para incorporar na sua decoração e no seu dia a dia. Da onde vem o nome boho? O nome boho vem de boemia. E a boemia traz para a gente uma sensação e uma lembrança e uma permissão em ser um pouco mais aberto, em estar com a cabeça mais livre de regras e de tendências estipuladas por algum manual ou alguma tendência do ano passado, né? Eu acho que a boemia, essa palavra boemia, ela traz o explorar da madrugada, o explorar de você não ter hora, e isso faz com que você tenha um pouco mais de liberdade e conforto em se permitir uma série de coisas quando a gente fala na decoração. Então, o boho, a palavra boho, veio da boemia, né? Com o desenvolver da aceitação do estilo boho, surgiu um negócio muito interessante, que é a delícia que se torna você ver um ambiente composto de elementos que não são de uma linhagem única. Então você pode pegar a madeira, compor com a porcelana, compor com a palha, compor com um baú que você tem antigo. Você pode abrir esse baú e colocar uma mantinha saindo para o lado de fora dela. Você pode usar cachos de fibras, de coqueiros ou de plantas naturais. Quando a gente fala em boho, existe sim uma harmonia muito grande com o colorido. Então, óbvio, não é obrigatório, existe o boho chique com o verde, branco, tons pastéis, não tem problema, porque o boho é um estilo e o estilo pode ser usado em qualquer cor. Mas o boho se comporta muito bem quando você fala na cor, quando você tem um colorido junto. Então, eu vou até mostrar umas imagens para vocês entenderem um pouco quando a gente fala do se permitir de compor coisas. Você pode compor a palha, a fibra, a cor, o cristal, o
cobre, o celadon ou uma porcelana de alguma cor, um pote pintado, de uma forma muito harmônica quando a gente fala num estilo boho. O estilo boho também tem que trouxe uma história muito simpática, que acabou se tornando uma tendência, que ele olha muito para o conforto da pessoa. Então, por exemplo, você pode colocar mantinhas dispostas elegantemente no meio da decoração, que é para quando você tá mais friozinho, as pessoas se cobrirem. Você pode fornecer para os teus convidados drinks personalizados que tenham uma cor, uma textura em algum momento da festa, que não seja o drink que esteja sendo servido o momento inteiro da festa. Então, o estilo boho, ele basicamente traz para a gente um se permitir em arrojar e trazer elementos que são elementos que surpreendem durante a festa, ou durante o receber, ou durante a sua casa. Você pode resolver trazer um ambiente boho para sua decoração, e ali você está usando, por exemplo, copos desparcerados, porque você tinha um jogo de um que quebrou todo o resto, dois do outro. Você brinca com a xícara, diferente do pires. Você brinca com xícaras de chá, com xícaras de café. Então, existe essa composição muito simpática e que, no geral, quando você apresenta o todo, traz uma harmonia muito grande. E quando a gente fala, né, que a palavra boho veio da boemia, traz também uma coisa interessante, que é assim, quando a pessoa ela tá numa boemia, ela tá num momento boêmio, ou quando ela é boêmia, ela tem um lance de ser mais à vontade. Mas não porque ela é mais à vontade, ela é menos elegante, ela é menos arrumada e ela apresenta um ambiente ou uma situação menos pensada em todos os detalhes, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante que você pode ver muito que a gente usa no estilo boho são cantos. Então você tem cantos ambientados para alguma coisa. Então você tem um canto ambientado para o momento de tomar um whisky. Você tem um canto ambientado para um momento de fumar um cigarro, um charuto, uma piteira, um narguile. Então, essa coisa dos cantinhos que o boho traz são muito simpáticos. Por quê que dá essa sensação muito legal do cantinho? Porque quando você tem um canto de uma coisa decorado de uma maneira, outro canto de outra coisa decorado de outra maneira, o todo traz a sensação do boho. Isso é que é bacana. Então, essa pegada aí que o estilo boho traz, do se permitir, da composição, é muito interessante. Quando a gente fala no estilo boho, também a gente tem que lembrar de uma dicasinha que é muito interessante, que é o seguinte: use e abuse das etnias, das estampas, traga elementos que não façam só parte de um mundo, de um universo que você já conheça. Então você pode misturar um marroquino, você pode misturar uma coisa árabe, uma coisa europeia, uma coisa oriental com a ocidental, porque é isso que caracteriza e faz com que o estilo boho se transforme numa composição final muito harmônica. Então, quando a gente fala no estilo boho, eu gosto bastante de dar essa dica, de você compor as etnias. Isso funciona muito bem e traz um resultado final muito harmônico e lindo. Outra coisa bacana é você se permitir, tanto no se vestir, como quando você vai decorar um ambiente, a sua casa, uma mesa ou um evento, você brincar com o que a gente chama dos elementos, apetrechos e roupas vintage. Então, a gente está fazendo uma composição entre vários elementos de etnias diferentes e também de várias épocas diferentes. Isso tudo vai caracterizando o estilo boho como um boho chique, como um boho arrumado. Então, você está naquela história do rústico, só que ele é um rústico extremamente elegante, extremamente delicado. Essa coisa que eu digo de brincar com as cores quando a gente fala do boho funciona muito bem.
Então, o colorido no borro vai muito bem. Brincar com elementos de fibras, cachos de coqueiro, frutas, metais diferentes. Você pode entrar com o latão, você pode entrar com o cobre. Isso tudo faz com que este estilo se caracterize de uma forma harmônica. Tem uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar quando a gente está falando do estilo boho, que é o que nós estamos trazendo hoje aqui para vocês, que é o seguinte: ele é um estilo que se permite ser um pouco mais cheio na decoração. A sua decoração ter um pouco mais de informação. Ou seja, quando a gente fala num estilo boho, a gente não está falando num estilo clean. A gente está falando num estilo que ele é cheio de detalhes, cheio de potinhos, de caixinhas, de coleção. Você explora tudo isso. E isso é bem importante na hora de você caracterizar o estilo boho. Abuse, seja um pouco over nos elementos. Coloque elementos desparcerados, não tem problema. Às vezes até vamos cortar esse carro, né? Às vezes, vamos fazer assim. Às vezes até uma peça que esteja desbeiçada, não tem problema. Eu vou dar um exemplo. Você pode pegar um bule, que o bico dele está quebradinho, lascado, você enfia uma florzinha no bico desse bule. Então isso tudo caracteriza e faz com que o seu estilo boho seja extremamente autêntico na hora que você vai fazer uma decoração ou fazer um canto na sua casa, ou no seu lugar de trabalho, ou no espaço que você queira decorar, com essa carinha do boho, sendo bem autêntico ao estilo. Então, eu queria lembrar você que ainda não nos segue no nosso canal do YouTube. Se você já segue, convida um amigo. Se não segue, nos sigam. Se inscreve, a gente está criando um canal muito interessante, com conteúdo muito rico, muito farto, com dicas e muitas coisas legais que a gente agregou durante tantos anos trabalhando nesse mundo lindo do recebendo bem. Eu espero vocês lá.